Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje eu queria falar sobre um tema e uma palavra muito interessante aqui para nós homens, que na verdade é uma decisão, né? Aquilo que a gente vai falar aqui. Depende de nós, homens, tomar essa decisão. Essa decisão, de preferência, a gente deve tomar ela todos os dias da nossa vida. De preferência aí, claro, pela manhã. Logo que a gente acorda, a gente toma essa decisão. Essa decisão a gente já tomou em um determinado momento aí da nossa vida. Tem homens que ainda não tomaram essa decisão, mas podem tomar, devem tomar, porque elas vão fazer essa decisão vai fazer uma total diferença na nossa vida enquanto homem, né, nessa terra. Então eu queria falar com vocês aí sobre a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha que legal, que interessante essa palavra. Essa palavra menciona que houve um tempo em que nós pensávamos como meninos, mas em um determinado momento, quando nos tornamos homens, deixamos para trás as coisas de menino. Acabamos, né, com as coisas de menino que a gente pensava e que a gente executava, que a gente agia. É muito interessante isso aqui para o homem, porque a mulher, naturalmente, ela entende que há uma mudança hormonal. Essa mudança ela é física da mulher, onde a mulher ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher. A mãe precisa conversar com a filha para explicar esse momento de transição, o que aconteceu com ela, se ela já não conversou antes. Mas há um marco de fato aqui de transição. Nós, homens aqui, ocidentais principalmente, nós não temos um marco de transição. De fato, a gente não é ensinado, né, como deveria ser ensinado pelos nossos pais, por nós. Agora, como somos pais também, nós devemos ensinar aos nossos filhos isso, conversar a respeito disso. Mas, de fato, nós não temos aí uma conversa sobre esse marco de transição, né? E isso não pode ficar para trás, porque é muito importante aí o menino saber que é a hora de ele assumir uma responsabilidade. Assumir responsabilidade por suas atitudes, né, por suas condutas. Isso o povo judeu tem, né, o Bar Mitzvah, que é um marco de transição. Um menino de 13 anos, ele participa de uma cerimônia onde ele ali deixa de fato de ser um menino e passa a responder como homem. Eventualmente ele passa até a trabalhar com mais responsabilidade, né? É colocado sobre ele aí um princípio de responsabilidade, um princípio em que ele vai responder efetivamente aí mais para os seus atos. Então isso é muito importante para nós enquanto homens, né? Eu especificamente assim na minha vida eu tive uma questão que quando faleceu a minha segunda avó, a primeira já tinha falecido, eu me lembro de eu ter pensado assim, falar, nossa, eu não tenho mais avós, né? As avós, elas cuidavam de mim, eu era bem um neto, bem cuidado mesmo. Então, eu peguei mais ou menos esse marco de transição, não tenho mais as minhas avós, né? Então, de fato, aí fez uma diferença para mim. E aí, um dia eu decidi na minha mente, né? Eu pensei, eu falei, eu não tenho mais as minhas avós, então agora é a hora de eu assumir uma postura de homem, né? Inclusive, quando eu faleci essa minha segunda avó, eu estava namorando com a minha esposa agora. Na época fazia mais ou menos uma semana quando a minha avó faleceu, quando eu tinha, né, começado a namorar com a minha esposa. Então esse foi um momento muito importante. Não significa que no dia seguinte que eu falei eu já passei a ser homem. Não. Tive um caminhar a partir dali. Mas de fato eu trouxe para minha consciência essa responsabilidade e querer aprender, querer saber como um homem deve se portar, como um homem, né, ele precisa agir. Então houve aí de fato aí um marco de transição que seria aí, que eu acabei escolhendo aí de uma forma involuntária, mas que serviu
E a partir dali foi um ponto de partida da minha transformação. Até hoje eu aprendo muito, eu escolho decidir ser homem todos os dias. Isso cabe a nós, homens, né? Escolher, saber como um homem deve se portar, principalmente seguindo aqui a Bíblia, né? A palavra de Deus. Ela é um guia, ela é um guia indispensável para nós. Se a gente adentrar aqui, tem todas as respostas. Todas as respostas às nossas dúvidas, elas estão aqui, ó, na palavra de Deus. Então a gente pode acessar a palavra a qualquer tempo. Isso é muito bom, traz muito prazer, traz segurança, né? Para a gente poder exercer aquilo que a gente foi chamado para fazer, aquilo que nós nascemos para fazer. Todas as respostas estão aqui para nós homens. Amém, meus queridos? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Que o Senhor aí abençoe o dia de vocês, que tenham muitas bênçãos do Senhor e até o próximo devocional nosso aí. Um abraço, fiquem com Deus.